A Alfinetada Cinema está de volta hoje para falar da série Expresso da Manhã, que está disponível na Netflix. É uma série que foi, na verdade, inspirada em um filme de 2013, que foi dirigido pelo mesmo diretor de Parasita, o Bong Joon-ho, salvo engano o nome é esse. Mas, na verdade, Expresso da Manhã é um HQ da década de 80, um HQ francês, que inspirou o filme e, por sua vez, né, posteriormente a série. E não é à toa, claro, que o Bong Joon-ho quis dirigir esse filme, porque ele aborda a questão da desigualdade social, a luta de classes, e ele tem muito interesse nesse tema. Enfim, como vou entrar na enredo aqui, vou entrar na história. A história é o seguinte: o planeta Terra está se resfriando, está se congelando, a raça humana vai ser extinta, e aí um sujeito chamado Wilford, ele prevê que isso vai acontecer e constrói um trem gigante de 1001 vagões para abrigar as pessoas, abrigar sobreviventes, né? Uma espécie de nova Arca de Noé. Só que ele só convidou pessoas, os brothers dele, para entrar lá, os ricos, principalmente. E na hora H, na hora do embarque, os pobres invadiram. É assim que acontece a treta que gera a história do filme. Ah, só uma coisa, não é necessário você assistir o filme para conseguir acompanhar a série, viu? Mas é bom que você assista, porque para quem viu só a série fica algumas pontas soltas. Tem coisas que são melhor explicadas no filme. Então o primeiro debate levantado no filme e também na série é a respeito da noção de propriedade. Olha, quando você nasceu já estava instituída na sociedade as regras que legitimam o que é uma propriedade válida e o que não é uma propriedade válida. Então você não foi estimulado a questionar isso. Quem legitima a propriedade é o Estado. Você é dono, sei lá, de uma casa, você trabalhou, ganhou dinheiro, comprou a casa, você tem o documento, a escritura da casa. Então aquela casa é sua, mas é sua porque o Estado garante que é. Então não existe algo que é naturalmente seu. Parece óbvio falar isso, mas tem muita gente que não se questiona em relação a isso. E o filme, ele meio que coloca esse conceito, essa noção de propriedade numa corda bamba, né? Porque o senhor Wilford, ele fez o trem, ele construiu, e ele quis colocar ali os convidados dele, as pessoas que ele queria que ficassem no trem, só que as pessoas invadiram. E aí, essas pessoas que invadiram posteriormente foram tratadas como invasores. Só que, num momento de fim de mundo, numa distopia dessa, a noção de propriedade ela é relativizada automaticamente. Ah, fui eu que fiz, você não tem o direito de invadir, meu filho. É fim do mundo, eu vou invadir. Ah, mas fui eu que fiz, não importa o que foi você que fez, eu vou invadir, e lá dentro a gente vai brigar para ter os mesmos direitos que vocês a respeito da propriedade desse trem aqui. Não importa quem fez, quem trabalhou por isso aqui, o que importa é que está feito, está aí, é fim do mundo e a gente vai invadir para sobreviver. Tem que avisar isso aos ANCAP, né? Aos anarcocapitalistas, aos anarcomiguchos. Parece bobagem eu falar sobre isso, gente, mas não é não. É por conta também disso que tem gente que tem dificuldade de entender certas causas, certas lutas, como do MST, por exemplo, que luta contra a concentração de terras no Brasil, luta para ter um pedaço de terra para conseguir plantar. Então tem muita gente que acha que, pelo fato da pessoa ter a escritura do terreno, ou seja, daquela propriedade ser legitimada pelo Estado, que automaticamente aquilo ali foi algo justo, é algo justo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de ter uma propriedade legítima não quer dizer que é justo que aquela propriedade seja daquela pessoa. Nós temos uma concentração de terras aqui no Brasil absurda, gigantesca. Eu vou até colocar aqui, se eu achar o link eu vou botar aqui para vocês, uns dados sobre o coeficiente de Gini que calcula a concentração de terras no Brasil, para vocês terem uma noção do absurdo que é. Então vamos fazer uma análise histórica para ver como aconteceu o processo de apropriação territorial no Brasil, para ver se é realmente justo ou se houve uma relação de privilégios nessa concessão de escrituras desses terrenos. Não é só porque tem a escritura que é justo. Isso é um pacto que pode ser revisto, né? Mas os principais debates levantados pela série são luta de classes e de que forma o Estado autoritário ele se sustenta. Acho que são as discussões principais levantadas. Mas enfim, continuando com a história, né? O pessoal invadiu lá o trem, e é um trem que é autossustentável, né? Ele produz a sua própria energia ao se locomover, e lá dentro se produzir de tudo. Tem a parte da agricultura, criação de gado, o pessoal produz até azeite dentro do trem. Então, assim,
Aí, como esses pobres invadiram, eles foram, a maioria deles, colocados no fundo e viraram fundistas, que foi uma classe equivalente aos mendigos, né, em uma sociedade urbana. E a sociedade lá dentro do trem foi dividida, na verdade, em 4 classes. A primeira classe é a elite, que está no comando do trem. A segunda classe, que seria o equivalente à classe média alta. A terceira, que é muito importante, que é oprimida, mas são os operários, e o funcionamento do trem depende deles, e os fundistas. E para garantir o luxo das primeiras classes, a primeira e a segunda, o padrão de consumo da terceira e da última classe dos fundistas, né, foi reduzido drasticamente. Aí você gerou uma desigualdade gigante dentro do trem, em que 2 classes viviam no luxo e o restante vivia numa situação muito difícil, sobretudo os fundistas. E o mais legal dessa série, gente, é construir uma espécie de maquete do mundo, sabe? Porque o trem, ele se transformou nisso, uma espécie de maquete do mundo, porque todas as contradições da sociedade foram para dentro do trem, né? Foi estabelecido um estado lá dentro, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, e dividido em classes sociais, com opressão e tal, revoluções várias, na verdade. E o que há de mais interessante nisso? O que é uma maquete? Maquete é uma miniatura do todo. Através da maquete você consegue enxergar o todo, né, em forma de miniatura. Então você não precisa fazer recortes, isso é o mais interessante. Então você consegue enxergar o todo da sociedade representado numa maquete, que é o trem. Enfim, quando a série começa, no primeiro capítulo já tem 7 anos que as pessoas estão dentro do trem, ou seja, literalmente pega já com o bonde andando, né? Então já aconteceram vários motins, tentativas de revolução dos fundistas principalmente, e a história da série começa com quando um fundista, o Lighton, né, o protagonista da série, na verdade, ele é chamado para investigar um crime que aconteceu lá na frente do trem, lá onde as elites ficam, né? Foi um assassinato de uma pessoa da terceira classe. E o comando do trem entende que é muito perigoso deixar crimes sem solução. Isso pode causar uma desordem e perdeu totalmente o controle ali. Só que Lighton é a única pessoa capaz de investigar crimes. Ele é um ex-policial com experiência em investigações, teve que chamar um fundista, então, para poder realizar esse processo de investigação. E aí vem a primeira lição, assim, sensacional. O Lighton, ele desfrutou lá na frente do trem dos luxos das primeiras classes, né? Foi oferecido a ele, mas em nenhum momento, ali ele fazendo a investigação, então em nenhum momento ele perdeu o foco e perdeu a consciência de classe, de que ele era um fundista e que ele precisava voltar ao fundo para ajudar os seus companheiros. Então a primeira lição, assim, da série, quer dizer, a primeira não, a segunda, né? A primeira já... Mas a primeira lição, na verdade, não o primeiro debate, a primeira lição é consciência de classe. E foi por conta disso, por conta dessa consciência de classe, por conta da oportunidade que ele teve de ir à frente do trem e ver muitas coisas, juntando isso ao fato dele ter uma inteligência acima da média, que ele pôde, nesse momento, ascender como o líder da revolução. E aí, nesse momento, a série vai também abordar a importância da necessidade da revolução ter um líder. Alguém com habilidade de liderança, alguém que tenha uma inteligência acima da média. E eu falei que outras revoluções aconteceram, outros motins, né? Mas esse motim, que é retratado na série, é diferente porque ele teve a oportunidade de ir na frente do trem e ver muitas coisas. Então ele pôde desenvolver uma estratégia bem melhor. E outra coisa sensacional, assim, da série é mostrar como o Estado autoritário ele se sustenta. Primeiro, é necessário dizer o que é o Estado. O Estado, gente, é um conjunto de regras que foram instituídas, né, que foram pactuadas. E a partir desse pacto nascem as instituições, nasce todo o aparato estatal, o aparato de imposição da força, que é o exército, as forças armadas e tal, enfim, polícia também, enfim. Mas o Estado é um conjunto, as instituições não são regras, né? Instituições são regras. Então, como o Estado ele é formado por instituições, o Estado nada mais é do que um grande conjunto de regras que foram pactuadas e estabelecidas dentro daquela sociedade. Agora, quem participou desse pacto, aí vai depender de que tipo de Estado foi estabelecido. Se é um Estado democrático, se é um Estado autoritário. No caso do trem, foi estabelecido ali um Estado autoritário, algo próximo do fascismo, em que quem constrói as regras, quem faz
quem pactou aquelas regras ali são as elites e a terceira classe, os fundistas apenas obedecem, basicamente isso. Embora os fundistas tenham o poder, porque eles são operários e o funcionamento do trem depende deles. Mas, como é que o Estado ele se sustenta, o Estado autoritário se sustenta? Porque motins podem surgir a qualquer momento, a depender do tamanho do motim, isso pode abalar realmente a existência daquelas instituições ali. O Estado ele se impõe e ele se sustenta principalmente através da força, né? Da tortura, da ameaça, da agressão física e por aí vai, principalmente dessa forma, mas não apenas. Somente isso é insuficiente. E é aí que a série trabalha muito bem essa ideia, que é muito comum em estados autoritários, por exemplo, estados fascistas ou algo próximo do fascismo, que é a idolatria ao líder. O senhor Wilford, que construiu, que idealizou o trem, ele é o líder do trem e a figura dele é o tempo inteiro exaltada pelo comando do trem. Ah, o senhor Wilford, vocês têm que ter muita gratidão a ele é genial, ele é magnífico, ele é absurdo e tal. Meio que o tempo inteiro tem que estar ali cimentando esse respeito e essa idolatria para que aquelas regras institucionais que são impostas àquela sociedade se mantenham amarradas ali por muito tempo. No caso em específico do trem, existe até uma relação de medo mesmo, porque se foi ele que idealizou o trem, ele é o bonzão, o inteligentão, tudo, se a gente tentar derrubar esse sistema aqui e ele deixar de ser o líder ou ele morrer, talvez a gente não saiba como conduzir isso aqui, então vamos aceitar do jeito que está, né? Talvez seja pior mudar. Vou falar também a respeito de furos, né? Coisas que poderiam ser melhor na série. Olha, eu tenho aprendido bastante, eu sou um pouquinho chato, mas eu tenho aprendido bastante a perdoar furos, mas tem alguns que são complicados de perdoar. Assim, então eu vou falar do principal furo da série. O trem tem 1001 vagões, mas os personagens circulam do fundo para frente, assim, nem cansa. Ah, vou ali na frente do trem. 1001 vagões. É um furo assim... Foi um furo feio, mas que não compromete a série. Deveriam trabalhar melhor isso aí. Não colocar 1001 vagões, colocar 101, 201, assim. 1001 vagões é uma coisa absurdamente gigantesca. Não tem como você circular assim. Ah, vou ali na classe tal, vou ali, porque a terceira porque da frente para trás, né? A primeira classe, a segunda, a terceira e os fundistas, né? Da frente para o fundo, essa divisão de classe. Ah, eu vou sair daqui da segunda classe, vou lá para a terceira ali e já volto. Não dá, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem bastante, se inscrevam no canal, cliquem no sino para receber as notificações. Vou parar por aqui para que não fique grande o vídeo. Enfim, valeu!